O tema da mensagem de hoje é chaves para um coração próspero. Isaías 1,19 diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Repita comigo: a obediência é a fonte da bênção e da prosperidade que Deus tem para nós. Não foi isso que ele disse em Isaías? Olha lá o texto de novo. Se quiseres e me comereis. Ou seja, ouvir ao Senhor é só ouvir, ou quando nós ouvimos ao Senhor, Ele tem algo para nós e nós devemos obedecer. Deus tem o melhor, amado, para nós. E na verdade Ele quer nos abençoar. Porém, este é o problema. Porém, muitas vezes nós temos recebido as bênçãos de Deus, desfrutado, sabe? Mas às vezes nós não queremos colocar em prática o que a sua palavra nos ensina. E a palavra são para aqueles que são filhos, que consagram a Ele e que fazem dele o único Senhor e Salvador. Uma vez que eu pego a palavra, coloco no meu coração e aplico, eu estou dizendo: Senhor, baseado na tua palavra, eu declaro que tu és o meu Senhor e Salvador. Sabe por quê, amado? Quando nós falamos de finanças, normalmente, ainda que você não fale, tudo hoje gira em torno de finanças. Você vai no mercado, finança. Você precisa de uma roupa, finança. Você vai na prefeitura regularizar uma situação, finança. Tudo tem imposto, tudo tem finança. Não é verdade? Só que, infelizmente, as finanças, nós ficamos presos a um demônio chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. Ah, então se eu tiver dinheiro, eu estou servindo a Mamon? Não. Mas se você for escravo do dinheiro, sim. Há pessoas que são escravos do dinheiro. Escravo a ponto, sabe, de deixar família, de deixar todas as coisas apenas para trabalhar, juntar. Sabe aquelas pessoas que juntam a vida inteira, morrem e os filhos gastam de qualquer maneira? Por quê? Porque elas estavam presas a um espírito que diz: não, você não tem tempo para nada. O seu tempo agora é buscar dinheiro. Dinheiro é uma questão até séria, amado. Como lidamos com ele, né? E como determina o nosso futuro para com Deus. Preste atenção. Isso é tão importante para nós aprendermos sobre administrar o dinheiro, administrar sobre dízimo, sobre oferta, sobre compra, sobre venda, sobre sonhos. Quando nós colocamos Jesus como Senhor da nossa vida financeira. Tem algum administrador aqui financeiro? Todos nós somos um pouquinho, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que você seja expert nisso, você sempre vai ter uma falha. Sabe por quê? Porque senão, em todos os lugares do mundo, quando é levantado um ministro da fazenda, que é para cuidar da parte administrativa financeira de cada país, sabe? Existem homens muito bons, muito estudados, mas é uma parte financeira que por muitas vezes tem uma influência maligna desse espírito. Agora, quando nós colocamos Cristo para ser o administrador, não só da nossa salvação, não só da nossa cura, não só da nossa libertação, mas também financeira, aí então, amado, nós podemos provar o favor de Deus. A promessa, na verdade, é para aqueles que quiserem ouvir a Deus. Esses irão desfrutar de uma vida abundante que Deus pode dar. Sabe por quê? Porque a matemática de Deus não é igual à nossa. A nossa matemática ela é exata. Não dá nem para mais, nem para menos. 1 mais 1 em qualquer lugar no mundo é 2. Não é? 5 vezes 4 em qualquer lugar no mundo é 20. 4 vezes 5 em qualquer lugar no mundo é 20. Independente do idioma, independente de qualquer situação, é exato. Só que a exatidão de Deus vai além daquilo que nós podemos enxergar ou imaginar. A exatidão de Deus é quando você entrega algo para Ele, que é uma semente, isso Ele prova na natureza, Ele já traz uma abundância. Você planta lá um caroço de milho, vai nascer um pé de milho pelo menos com 4 espigas. E cada espiga, pelo menos, sei lá quanto, nunca parei para contar. Mas deve ter no mínimo de 300 a 500 grãos. 500 eu não sei. Mas olha que multiplicação é essa? É 1 vezes 1 que vai dar milhões. Essa é a multiplicação do Senhor. Porque tudo que Deus faz é bom, é próspero. Sabe, amados? Deus providenciou o ar da terra, o ar que você respira.
É engraçado que esse ar nunca acaba, a não ser o dia que ele cortar esta aliança. O dia que ele te chamar, ele te chama e a primeira coisa que ele vai tirar é o ar dos seus pulmões. Quando nos falta o ar, nos faltou a vida. É engraçado que quando te dá alguma crise, que você tem uma falta de ar, a primeira sensação que a gente tem é de quê? De morte, não é verdade? Então, nós precisamos entender sobre isso, que tudo é por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que existe existiria. Amém? Primeiro ponto, semeadura e graça. A lei da semeadura está claramente colocada pelo Senhor Jesus em Lucas 6,38, que diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Ou seja, da mesma forma que você faz, alguém fará por você. Da medida que você medir, você também será medido. Segundo Coríntios 9,6 diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também. E o que semeia com fartura, com abundância também, ceifará. Não podemos ignorar, amado, esse princípio bíblico. Amém? Todavia devemos entender que a graça de Deus é mais profunda e ela está muito além dele. Sabe? Jesus disse que as aves do céu não semeiam, não plantam nem colhem, mas o Pai Celestial a sustenta todos os dias. E ele acrescenta que nós valemos muito mais do que as aves do céu. Já viu algum passarinho preocupado com a crise? Primeiro que ele nem sabe o que é crise. Já viu ele preocupado? Meu Deus, o meu pai, João de Barro, sabe, fez lá a casinha, mas eu acho que pela crise o governo vai tomar a casinha. Se tomar, ele faz outra. Ele não vai precisar do projeto Minha Casa, Minha Dívida. Ele vai construir, sabe por quê? Porque Deus deu isso a ele. É engraçado que quando nós olhamos para a natureza, ela por si só já se produz, ela por si só, sabe, não precisa de agrotóxico, ela não precisa de nada, ela tem a sua própria defesa. Mas nós olhamos para as coisas deste mundo e colocamos um bloqueio dizendo: não vai dar. Quando na verdade o Senhor diz: você vale muito mais do que aquilo que você está enxergando. E mesmo assim, amado, há pessoas que nada semeiam. Mas pelo fato de elas não semearem nada, você pensa que elas não recebem nada do Pai? Pelo contrário, elas também recebem. Porque o sol brilha para todos. Por quê? Porque recebem pela graça. Para que a graça de Deus se manifeste, precisa haver a necessidade da semeadura. Precisa ou não? Não. Se eu não semear, eu vou colher assim mesmo? Sim. Não na proporção que você deveria. Mas Deus não vai deixar faltar o sol. Olha, a partir de hoje eu me tornei satanista. Então aonde você for vai ser escuro. Meio-dia, todo lugar vai estar claro e aonde você está é escuro. É isso? Não, porque o sol brilha para todos. Isso chama-se graça, favor e merecido. Mas imagine, amado, se mesmo quando nós somos infiéis, ele se torna fiel. Imagina quando você é fiel, não por barganha, mas é fiel por amor. Muito mais Deus tem para fazer por você. Eu não estou dizendo aqui que a lei da semeadura não existe ou não funciona. Ela funciona e é bíblica. Pois o Senhor Jesus, tanto quanto ele e Paulo, falam da mesma coisa que eu estou dizendo. O Senhor oferece uma vida numa dimensão superior. E essa dimensão é pela graça. Mateus 7,7 diz: a graça é simplesmente pedir, dar-se-vos-á. Pois todo aquele que pede... Tem alguma coisa aqui falando do justo? Falando do crente? Falando do povo judeu? Mas aquele que está na graça, aquele que entende que ele já fez, recebe. Pedi, dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. E se não recebe é porque não sabe pedir. Romanos 4,4 diz: para aquele que para aquele que trabalhou, o salário é dívida a ser recebida. Mas para quem não trabalhou, mas crê na justiça de Deus, o salário é a loucura dessa graça superabundante. Aquele que trabalhou, o salário que ele vai receber é uma dívida que o patrão tem com ele. Mas olha o que Paulo diz. Mas aquele que crê
na justiça de Deus e não na nossa. O salário é a loucura da graça abundante. Senhor, eu não semeei, eu não plantei, mas eu creio. Eu não tive possibilidade de fazer, eu não tinha, mas eu creio. O seu salário virá, porque isso é graça. Isso é a abundância do Senhor. Evidentemente, amado, a própria semeadura é a expressão da graça. Pois ninguém poderia semear se a semente não tivesse sido dada por Deus. Até porque ninguém vai semear nada que nunca teve. Não é verdade? Você não nasceu com o seu salário. Você nasceu com o seu dom. Mas aquilo que você recebeu como fortuna, como bênção, como conquista, foi Deus que te deu. Então, a Bíblia é tão clara, a graça é tão maravilhosa, que o Senhor te dá a semente para você semear. Acompanhe comigo no quadro, vocês vão ver alguns textos que eu coloquei para ficar mais fácil, nossa mensagem ficaria muito grande. Visto desta forma, a semeadura é uma forma de multiplicar a graça de Deus. Visto que assim como recebi graça ao ganhar semente, Deus espera que eu ministre graça na colheita, dividindo-a com todos quantos necessitarem. Além disso, onde eu poderia achar a semente para a minha primeira semeadura? A primeira semente teve que ser comprada ou ganhada de alguém. Só quero lembrá-lo que a sua semente lhe foi dada graciosamente por Deus. Todas as vezes que aplicamos a graça, alguns podem tirar conclusões erradas. A primeira conclusão é de que não precisamos mais ofertar ou semear, uma vez que Deus dará a colheita, tanto a quem plantou como a quem não plantou. Em primeiro lugar, entenda que a graça é a provisão de Deus para lhe dar a semente que de outra forma você não poderia ter. Se você comer a semente e preguiçosamente ficar esperando ganhar mais, pode ser que a graça de Deus o discipline. Amém? Então, não é com preguiça, não é apenas confiando numa promessa em que Ele já fez tudo e eu não preciso fazer nada. Ele já te deu a semente para semear. Amém? Ele já te deu. A palavra de Deus diz que quando foram cobrar o imposto de Jesus, Ele disse para Pedro, vá até o rio, o mar, pegue um peixe, um só. Aquele a que você pegar, você não precisa saber qual que é, que raça que é, ou que espécie, você vai pegar um peixe, abra a boca dele, dentro da boca dele, que é um cofrinho, né, espiritual, vai ter o pagamento do meu e do seu imposto. Isso é o quê? Semente, isso é provisão. Senhor, eu não tenho, mas eu quero fazer, eu preciso fazer. Eu não tenho de onde tirar. Deus não traz a semente? E aí quando traz, o que a gente faz? A gente come a semente. Opa, eu precisava, sabe, de 10. Chegou os 10. Se eu tirar, o dízimo disso vai ficar 9. É engraçado que ele teve a provisão de trazer os 10. Ele deu na sua mão. E você diz, eu não posso agora ser fiel na semente que ele foi fiel. Porque senão a pessoa a quem eu vou pagar não vai aceitar os 9, ele vai querer 10. Deixa eu te dizer uma coisa, seja fiel com o Senhor, porque na hora que você for pagar, o cara fala, quer saber? Fique com esse valor aí, eu não vou te cobrar nada. E você vai ficar debaixo da bênção. Mas isso é confiança. Por quê? Porque eu não tenho nada para fazer. Eu não tenho nada para dar para ele. Tem um louvor que diz assim, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Você precisa ter fome de Deus, você precisa crer nele, você precisa entender que você não tem nada, nada. Tanto que não temos nada que quando nós morremos, se não colocar você dentro daquele caixão, aquelas flores fedidas, você vai pelado mesmo. E às vezes você era tão arrogante, sabe, de repente, você não saía de casa sem passar um batom, sem pentear o cabelo, sem colocar uma roupa passada, não podia ser nada amassado. Quando a gente morre, joga num buraco lá e você nem sabe, porque aquilo que você tem que fazer é em vida. Sabe, irmãos? Segundo, podemos barganhar com Deus? Não transforme a sua semeadura num tipo de barganha com Deus. A lei da semeadura funciona, mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13:3, ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Preste atenção, distribuir os nossos bens
bem motivados pelo amor, isso certamente será aproveitado. Mas se fizer sem o amor, se fizer por obrigação, por imposição, ou para mostrar para alguém, não é aceito. Imagine que Jesus tirando oferta diante do gasofilácio. Era muito natural, no final, quando o profeta tirava, né, o líder lá tirava a oferta, ele era de costume falar quem tinha dado um maior valor. E aí, não era como o nosso, né, de pano. Em breve vai ser um gasofilácio mesmo, nós estaremos fazendo. Mas era um lugar, um altar de pedra. Então, os fariseus, amados, eles queriam ofertar, porque eles ofertavam baseado na lei, aquilo que eu dou, consequentemente eu tenho que receber, baseado na lei de Moisés, né? Mas eles soltavam os seus jarros de ouro, sabe? Em vez de eles colocarem lá, eles soltavam do alto. Para quê? Para chamar a atenção, dizendo, olha o quanto eu estou ofertando. E você conhece a história que a velhinha pegou 3 moedas, era o seu tudo. E ela entrega de uma maneira bem sutil, talvez quase escondendo ali para ninguém ver o valor. E Jesus estava ali. No final, você sabe que ele fala da oferta dela. Por quê? A oferta dela em questão de valores não significava nada, mas era o seu tudo. Os outros estavam dando aquilo que lhes sobrava. E estavam fazendo não por amor à obra, mas estavam fazendo simplesmente por uma única razão. Para se aparecer. Então, Paulo diz o seguinte, se você, ainda que você der todos os seus bens e levar o seu corpo em sacrifício a ser queimado, sabe, se não tiver amor, nada disso valeu. Sabe, irmãos? É engraçado que alguns pais, nessa nova geração, acham que amar filho é dar presente. Filho, você fica em casa, mamãe vai trabalhar, papai vai trabalhar, a gente vai ter que viajar, ficamos 1 mês fora, 2 meses fora, você fica aí. Se você precisar de alguma coisa, aqui tem um cartão de crédito, aqui tem um de débito, você compra o que você quiser, você come o que você quiser, eu nunca vou deixar você faltar nada, mas falta o amor. Quantos pais ouviram dos seus filhos dizendo, olha, obrigado, você me deu de tudo, mas o que eu mais queria você não me dava, que era um abraço. Você só trabalhava. Às vezes nós achamos que o dinheiro compra tudo, não compra não, irmão. Você tem que trabalhar? Tem. Não tem jeito, né? Temos que trabalhar. Se não fosse Adão e Eva que tivessem pecado, não precisava nada disso. A gente tinha o melhor da terra sem precisar fazer nada. Mas os infelizes ouviram a voz da serpente, como muita gente ouve hoje. Não é verdade? E continua caindo no mesmo erro. Mas enfim, irmãos. Você pode trabalhar, mas entenda que o tempo que você tem, dê atenção para aquelas pessoas a quem você ama. Porque hoje você não dá atenção. Amanhã você vai querer atenção. E não vai ter. Você recebe e percebe que a motivação é a graça. E o meio dessa motivação é o amor. Amém? Porque quem ama, semeia. Quem ama não é egoísta. Se eu amo a Deus, eu não posso ser egoísta. Senhor, mas se eu fizer, vai me faltar. Escuta, você só tem a semente porque é Ele que te dá. É impossível que Ele deixe faltar. Porque mesmo sem você fazer, Ele já te dá semente. Não te falta nada. Todo dia você come, bebe e dorme. Todo dia você tem sonho, todo dia você ora a Ele dizendo, olha, eu apresento esse projeto e Deus tem feito. Já vi tanta gente doando, amado, carro na esperança de ganhar um melhor. Só posso dizer uma coisa, aquele que dá um carro na obra de Deus, achando que eu vou dar um Fusca e ganhar a Mercedes, vai ficar sem o Fusca e sem a Mercedes. Porque não se faz barganha com Deus. Mas aquele que faz, sabe, por obediência, porque ouviu a voz do Espírito, porque foi tocado pelo Senhor para fazer, vai haver 2 vozes, uma diz faça, a outra diz não faça. Mas se você sente pelo Espírito de fazer, faça, ainda que pareça loucura. Deus, Ele quer te levar a um grau muito maior. Amém? Devemos estar dispostos a dar mesmo que não recebemos nada em troca. Acompanhe no quadro. Se não for bem compreendida a lei da semeadura, se torna apenas uma desculpa para a cobiça e a ganância. E é verdade. A lei da semeadura existe, mas ela não pode ser uma desculpa de ganância. Eu dei uma flor, agora eu quero receber um jardim de flores. Consequentemente, quando é uma semeadura, e semeadura é quando você planta, e quando você planta, você faz o procedimento correto, sabendo que você vai colher, é fato que você vai colher.
Mas tem gente que semeia de que forma? Jogando a semente. Lembra que Jesus diz da parábola do semeador? Que ele saiu jogando algumas sementes. Dentre elas, algumas caiu na pedra, outras na areia, não é? E todas elas frutificaram? Sim. Mas todas elas permaneceram? Não. Sabe, irmãos, o grande problema hoje no meio evangélico é a mentalidade de fazer algum tipo de barganha com Deus. Esse pensamento é baseado na má interpretação de Lucas 6,38. O primeiro equívoco aqui das pessoas a respeito desse versículo é pensar que Jesus está falando de dinheiro. Na verdade, o princípio se aplica a todas as áreas da nossa vida. Mas ele não estava falando só de dinheiro. Quando ele fala em Lucas 6,38, que nós acabamos de ler, o contexto é sobre julgamento. Mas ele se aplica também a dinheiro, a amor, a compreensão, a paciência, a perdão. Não adianta você dar tudo e você não faz por amor. Não importa o que você dê. Eu quero te dizer que quando Lucas fala que você vai ter de volta uma medida sacudida e transbordante e recalcada, é verdade. Mas isso só financeiramente? Não. Se falta amor e você não entrega amor, você vai receber a falta de amor de uma maneira sacudida, transbordante e recalcada. Se você ofende alguém, lá na frente alguém vai te ofender de uma maneira sacudida, transbordante e recalcada. É muito natural você ver as igrejas hoje, no meio cristão, usar esse texto só para o financeiro. Jesus não está falando sobre isso. Ele fala disso e muito mais. É igual quando usa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Claro que pode, mas se você ler o texto, Paulo não está falando que ele pode tudo. Antes dele dizer isso, ele está dizendo assim, eu posso passar fome, posso passar necessidade, posso passar dificuldade, eu posso tudo. Por quê? Porque é Cristo que me fortalece. Amém? Esse é um princípio básico, semeadura e colheita. Por quê? Porque aquilo que plantamos, nós colhemos no mesmo tipo, na mesma medida, muito maior. Ninguém colhe, amado, tanto que planta, e ninguém colhe algo diferente do que semeou. Eu não posso semear uma semente de laranja e achar que vai nascer um pé de laranja semelhante a um pé de jabuticaba. Já viu a diferença do pé de laranja para o pé de jabuticaba? A jabuticaba, ela dá em todo o tronco, inclusive nos galhos, uma proporção muito grande. Quanto mais água receber um pé de jabuticaba, mais ela frutifica. Diferente da laranja. Amém? Agora imagine, irmãos, Deus é sábio. Um pé de laranja, exatamente como é a jabuticaba. Você não via, porque a laranja é maior. Você não veria, né, a árvore, só veria o fruto. Mas, segundo as informações, a laranja, ela se repete mais vezes do que a própria jabuticaba. Então Deus tem o seu conhecimento. A grande tentação é quando nós queremos transformar a colheita numa motivação em vez de uma recompensa. Sabe? Eu sou motivado pela colheita. Eu vou fazer porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Faça por amor. A colheita, ela vai acontecer sim, sabe? Porque essa é a recompensa. Mas não seja motivado por isso. Eu já ouvi pessoas que dizem assim para mim, uma vez chegou para mim e falou, pastor, eu tenho sido dizimista, mas eu não tenho prosperado. Eu falei, então alguma coisa está fazendo errado. Não faça para receber. Primeiro que dízimo não prospera ninguém, meu irmão. É a mesma coisa eu te emprestar o meu óculos, você usar e depois você me devolver. Quando você me devolver o óculos, você que não é dono dele, perguntar o que eu estou fazendo com o óculos que é meu. Você não está fazendo nada do que é a sua obrigação que devolver aquilo que é meu. A Bíblia diz que dízimo a gente não dá, dízimo a gente devolve. Você só devolve aquilo que não é seu. A mesma coisa a pessoa dizer assim, então, mas será que fulano de tal vai para o inferno? Ele era tão bonzinho, ajudava tanta gente. Ser bom é uma boa qualidade, mas diante de Deus você não faz mais que a sua obrigação. Não é verdade? Ninguém é salvo porque é bom. Ninguém é salvo porque deu tudo os seus bens para os pobres. Ninguém é salvo por ser educado. Então ninguém vai prosperar porque simplesmente é bom.
Ah, mas eu quero prosperar porque sou dizimista. A Bíblia diz que quando nós somos dizimistas, Deus protege a fonte. Qual é a fonte? O teu emprego. A tua colheita. Mas o que gera prosperidade é a oferta, é o voto, é aquilo que você faz além. Amém? O que você acha que Deus sente quando alguns pregadores dizem, acompanhe no quadro, venham, ofertem a Deus e você terá de volta muito mais. Não há nenhum lugar na Bíblia que nos ensine que podemos ter uma motivação de ganho pessoal quando ofertamos. Tiago também diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Jesus disse, amado, que todo o que pede, recebe. Mas agora essa verdade é complementada com o entendimento do que é preciso, que é a motivação correta. Eu não posso fazer uma campanha dizendo assim, olha, aquilo que você pedir, Deus vai te dar, porque Ele vai te dar 200 vezes mais. Eu não posso prometer uma coisa que não sou eu que vou fazer. Estaria ensinando uma motivação errada. É por isso que muita gente vem de casa, carro, entrega, de oferta, com uma motivação errada e Deus não honra. Como também tem muitos que fazem e Deus honra muito mais, porque a motivação está certa. Foi tocado pelo Espírito, foi tocado pelo Senhor para fazer. Pastor, mas você acredita que Deus pediria o carro de uma pessoa? Sim. Se você ler o livro de Atos, capítulo 5, os apóstolos faziam isso, pediam para o povo vender as suas casas e ofertar aos pés dos apóstolos. E dentre um deles mentiu, que era Ananias e Safira, agiu de mentira, mentiu ao Espírito Santo. O que a Bíblia diz que aconteceu com eles? Eles foram fulminados. Por quê? Porque naquela época havia uma necessidade do crescimento da igreja. Não é que era para ser feito isso todas as vezes. A igreja passa por fase, por ciclos. E há ciclos que precisa fazer. Nós temos ciclos que às vezes nós precisamos falar em um determinado tempo, um pouco mais, sobre batismo com o Espírito Santo. Sobre encontro. Outro tempo nós falamos sobre finanças. Outro tempo nós falamos, olha, nós precisamos mudar. Então nós precisamos levantar uma campanha de oferta para isso. Para quê? Para que nós possamos ter uma motivação correta naquilo que vai precisar ser feito. Está entendendo? Se olharmos alguns versos que procedem em Lucas 3,38... nós iremos ter a perspectiva melhor do que o Senhor Jesus disse. Olha o que diz, do 30 ao 35. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como queres que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizeres o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestais sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Você percebe como o que diz Lucas 6:38 está muito aquém daquilo que às vezes nós ouvimos? Acompanhe no quadro. Dá a todo aquele que te pede e dê também para aquele que não pede, mas toma de você. O Senhor pergunta, que recompensa vocês têm se amam apenas os que amam ou semeiam apenas para colher mais? Ele disse, se vocês emprestarem somente para quem pode pagar, que fazeis demais? Alguns ainda não cobram juros. Às vezes você acha que você ajuda a pessoa emprestando dinheiro para ela. Talvez você fale, não, mas eu não cobro juro. Mas será que você empresta para alguém que não tem condição de pagar? Que bem fazes? Qual a diferença? Eu abençoar aquele que vai me retornar ou abençoar aquele que eu tenho esperança que ele não me retorne? Se retornar, muito bem. Mas se não retornar, eu estou dando. Às vezes nós queremos honra e glória do Senhor, da qual nós não fazemos. É muito fácil amar o Ricardinho, que é meu parça. Temos a mesma idade, ele é mais velho que eu, claro. Óbvio, é nítido isso. Alguns
dias? Alguns meses. Esse negócio de idade não tem nada a ver, né, Ricardinho? Eu sou muito mais novo mesmo. Isso é fato. Mas é muito bom andar com o Ricardinho. Te dá muita risada junto. Agora, é difícil andar com algumas pessoas e amar pessoas que falam mal de você, que se levantam contra você, fala mal da tua família, fala mal do teu filho, fala mal até do teu cabelo. Sabe? Sabe, irmãos? A Bíblia diz, amar quem te ama é muito fácil. O difícil é você saber que você está amando aquela pessoa e ela está te apunhalando pelas costas. Jesus poderia falar para Judas, Judas, vá para os quintos dos infernos, seu falso, trombadinha, nóia. Chamasse ele de qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que ele amou ele até o final. E ainda disse para ele, se você tem que fazer, faça logo, já que você não quer se arrepender. Mas amou, não humilhou. E às vezes nós queremos, sabe, fazer isso. Quantas vezes você fala, Senhor, mas eu tenho sido um bom crente, eu tenho sido dizimista, eu tenho sido ofertante, eu estou em toda a santa ceia, eu prego a palavra de Deus, sou líder de célula, sabe, eu faço tanta coisa, por que me sobrevêm essas coisas? Analise o que você está semeando, porque aquilo que você semeia é o que você vai colher de uma maneira sacudida, transbordante e recalcada. Ame os seus inimigos, faça o bem, empreste sem nenhuma paga. Esse tipo de dar é que recebe recompensa. Quando você oferta na igreja, e essa motivação do seu coração, se for, você receberá de volta uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Nós temos o voto de Gideão. Em nome de Jesus, aprenda o que eu vou te dizer. Você fez um voto, um pedido. Senhor, eu estou fazendo isso aqui porque eu gostaria que o Senhor me abençoasse nisso aqui. Não ponha a sua expectativa nisso. Deus pode te dar muito mais do que isso sem fazer voto nenhum. Coloca a sua expectativa de que este valor vai abençoar a noiva de Cristo. É isso. Porque às vezes você está pedindo Deus tem 200 para você. Mas se você colocar a sua expectativa, o seu coração naquilo só que você quer receber, irmãos, aí você está fazendo barganha. Mas Senhor, a ordem a palavra liberada do altar é essa, eu vou fazer, lógico, já que eu posso pedir, então meu pedido é esse. Mas independente se eu vier receber ou não, eu quero abençoar a tua obra. Essa precisa ser a motivação do teu coração. Amém? E aí você vai receber dessa seguinte forma. Acompanhe no quadro. Quando você dá uma oferta, quando você, de uma forma despreocupada e espontânea, você está seguindo o exemplo do Pai, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus, nossa motivação para dar é porque temos o mesmo coração do Pai. Damos por pura alegria e compromisso. O seu coração é a chave para a sua prosperidade. Vire para o teu irmão e diz assim, teu coração é a chave para a tua prosperidade. Um coração que se alegra em dar e compartilhar, um coração que deseja ver a obra de Deus avançando, um coração que se compadece, é o tipo de coração que Deus abençoa com prosperidade e contentamento. O seu coração é a chave para a sua prosperidade. Um coração que se alegra em ver a obra de Deus avançando, um coração que se compadece, é o tipo de coração que Deus abençoa com prosperidade e contentamento. Amém? Próximo, tenha cuidado pela noiva de Cristo. Essa imagem é uma imagem linda, pena que o projetor não nos ajuda. É a noiva, por isso está escrito aqui, a igreja é a noiva, e atrás, Cristo recebendo a noiva, que é a igreja. É o casamento mais aguardado desde a fundação do mundo. Amém? Quando Cristo recebe a noiva. Quem é a noiva? Eu e você. A noiva é a igreja. Amém? Essa igreja, não todas as igrejas do planeta. Um grande problema, amado, na obra de Deus é a falta de revelação. As pessoas sofrem porque não têm entendimento correto das coisas segundo a ótica de Deus. Sabe? A semana conversando com uma pessoa, e aí a pessoa falou, pastor, você esqueceu de colocar meu envelope lá de dízimo, esqueceu de colocar meu nome. Falei, na correria acabei esquecendo. A pessoa falou, nossa, que sorte a minha, né? Não preciso dizimar. Eu ouvi aquilo, foi uma pontada. Falei, meu Deus, como que uma pessoa tem essa mentalidade? Eu disse, amado,
Dizimar é uma oportunidade que Deus está te dando de devolver aquilo que Ele te dá, a semente que Ele te dá para você dar. Deus nunca pede nada que você tenha que dar. Ele pede para você devolver. E quando você devolve, Ele te abençoa. Não, eu falei brincando. Eu falei, não, mas eu sei que você falou brincando, entendo. Mas eu quero te ensinar o princípio correto. Se você, amado, e eu não culpo essa pessoa. Porque se você não tem o princípio, o entendimento, e por isso que nós devemos ensinar e falar, amém? É a mesma coisa, tem gente que acha que, mas minha avó não pode morrer e ir para o inferno porque ela era muito boazinha. Ela era até benzedeira. As pessoas vinham, ela benzia de, espinhela caída. Ela bucho virado. Criança que chegava lá com diarreia, saía de lá curada. Não, Deus não pode. Não pode mandar ela para o inferno. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas a Bíblia diz, sem Cristo não tem como entrar na casa dele. Cristo é a porta do céu. Mas eu fui por Maria, por São Jorge, com dragão e tudo. Se desejarmos ofertar e dizimar, precisamos fazê-lo também por revelação. Não faça nada sem saber. Eu posso ver alguém plantando algumas sementes de alguns tipos de orquídea, vamos dizer assim, porque eu acho que nas semeaduras mais difíceis em colheitas, é aqueles que mexem com rosas, com flores, às vezes são tão delicadas. Eu posso meter a besta de querer fazer da mesma coisa sem ter a revelação? Eu vou colher a mesma proporção dele? Mas é porque ele estudou, às vezes ele não tem estudo nenhum, mas ele entendeu aquilo que ele quer fazer. Eu posso ver alguém tirando o leite da vaca, eu até posso tentar. O cara em 5 minutos tira 20 litros. Eu em 5 minutos ainda estou tentando puxar a teta da vaca para sair alguma coisa. Ele é melhor do que eu? Não, mas ele teve a revelação. Ele entendeu para que ele foi chamado. Ele entendeu o propósito. E quando ele faz com excelência, ele tem resultado. Você está entendendo? Muitas dificuldades, amado, que enfrentamos é justamente porque não temos a revelação de quem é a igreja. Outra coisa que me doeu um dia, alguém falou assim, nossa pastor, essa campanha é 5 dias, 5 dias eu vou ter que ficar na igreja. Ele não teve a revelação de quem é a igreja. Ele não teve a revelação de quem é Deus. E de quem é a igreja? A igreja não é prédio quadrado. É um tempo que o Senhor disse assim, olha, são 5 dias que você vai, vamos colocar entre linhas, para um hospital fazer tratamento, quando você sair de lá você vai sair curado. Mas esses 5 dias eu não vou poder ir para a escola, eu não vou poder trabalhar então. Se você ficar internado, você vai poder fazer nada. Você vai ficar internado. Morra quem morrer, nasce quem nascer, sim ou não? Se você estiver numa UTI, então piorou, porque você vai ficar lá talvez tantos anos e não vai sair de lá até que seja curado. Nós precisamos saber quem é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E a sua expectativa, às vezes, em entregar o dízimo, muda completamente quando você tem a revelação de quem é a igreja, que é a noiva do Senhor. Acompanhe no quadro comigo. Vamos imaginar uma situação. Eu estou saindo para uma longa viagem. Eu escolho 3 homens para uma incumbência muito especial. Eu digo a eles, eu darei a vocês 10 mil reais todo mês. Vocês podem usar 9 mil, mas R$1.000 eu quero que você entregue para minha esposa, para suprir as suas necessidades. Como prometido, eu envio todos os meses 10 mil reais. Depois de alguns meses, eu ligo para minha esposa e pergunto se ela tem recebido o suprimento como foi combinado. Ela então me responde, o primeiro está enviando R$1.000 a cada mês, como você o instruiu. O segundo está mandando até mais. Ele tem enviado R$2.000 todo mês. Mas o terceiro mandou 800 no primeiro mês, 300 no segundo e depois não enviou mais nada. Isso é normal acontecer na igreja. O terceiro está cheio de terceiro na igreja. Ele começa com 800, não, mês que vem eu dou 1.000. Aí ele passa para 500, 300, é o tempo dele. Perdeu a revelação. Amém? E aí ele não faz mais nada. Como marido amoroso que cuida da esposa, o que farei agora? Eu tenho dado fielmente para aqueles homens os 10 mil reais todo mês. Eu lhe disse que deveria repassar apenas 10% para minha esposa, para que haja mantimento na minha casa, Malaquias 3:10. O que posso fazer? Bem, para esse primeiro homem, que teve enviado por
ter enviado os 10% fielmente, eu vou continuar dando os 10 mil reais. Mas para o terceiro, que não ficou satisfeito com os 90 que lhe dei, e tomou o que era da minha esposa, eu vou parar de dar dinheiro, e vou tomar os 10 mil reais dele, e vou dar para aquele segundo homem que deu além do que eu pedi. Por que farei isso? Porque posso confiar no segundo homem. Ele é um bom servo e tem demonstrado que se importa com aquilo que é importante para mim. Aquilo que o terceiro homem fez é o mesmo que me roubar. Sabe, irmãos? Ele diz assim, o primeiro foi fiel. Então ele continua na mesma proporção. O segundo foi mais que fiel. Era 1.000. Ele entregava 2. E o terceiro começou com 800, 500, 300, até que parou. O terceiro, ele fala assim, olha, vou parar, porque não tem o porquê eu te abençoar com 10 mil todo mês, e você não entregar os 10% da qual que eu pedi para você sustentar a minha noiva, que é a minha esposa. E o segundo que fazia mais, ele tirou desse que não dava nada, e esse segundo que dava 2, que era 20%, o que ele faz? Ele tira do outro e acrescenta isso. É a história do talento. Lembra a história do talento? Que ele tira daquele que multiplica. Ele tira daquele que não faz nada e dá ao que multiplica. Amado, você vai plantar na medida que você quer colher. Eu quero colher em 1 metro quadrado. Meu vizinho quer colher, sabe, em um alqueire. Ele vai ter um gasto maior? Vai, mas quando vier a colheita, vai suprir todos os gastos e vai lhe manter por muito tempo. Às vezes nós pensamos só na dificuldade, sabe? Às vezes tem pessoas que vai ao médico, o médico diz assim, olha, você tem que parar de comer isso, 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 e parar de beber isso, isso. Fala, mas tudo que eu gosto de fazer, o médico me tirou. Como se ele fosse um mau caráter, pilantra, e quer ver o seu mal. Ele nem te conhece. Ele nem sabe quem você é. Mas ele diz, a única forma de você alcançar agora o resultado da sua má colheita é isso. Aí você olha para o cara e fala, meu, ele mandou eu parar de fumar e ele fuma. Por que ele está mandando eu parar de fumar? Se ele que é médico fuma. Quem quer viver, você ou ele? Você está entendendo? Às vezes nós queremos olhar só a dificuldade. Mas pastor, se eu fizer isso, vai me acontecer isso então. Mas para que haja mudança tem que acontecer. Amém? Você não arruma o carro hoje. Se ouvir um barulho, você continua. O dia que você for arrumar, meu irmão, o que era para gastar 100 reais, agora você vai ter que vender o carro para arrumar ele. Você não paga a documentação, IPVA, tudo. Você não consegue pagar. Você vai enrolando e vai tendo multa. E você fala, não, eu vou empurrando com a barriga lá na frente. Se ele for preso, você fala, Deus, por que o Senhor deixou? Ele diz, porque eu te mandei você arrumar. E você não quis. Isso é uma colheita. De que maneira? Sacudida, transbordante e recalcada. Amém? Você certamente já conseguiu perceber todas as implicações dessa situação, né? Presta atenção. O Senhor Jesus é esse homem que viajou para longe. E nós somos os servos encarregados de repassar os 10% do que Ele nos dá para a sua noiva, que é a igreja. Aqueles que obedecem são abençoados. Aqueles que dão além do que foi pedido serão mais abençoados ainda. Mas aquele que recusa dar o mínimo, esse sofrerá perda. Irmãos, uma coisa que eu sempre ensino é que ninguém vai ficar te policiando quanto você ganha, quanto você recebe, o que você faz. Mas seja consciente, porque não é a mim que você deve satisfação. Eu, como pastor, administrador da igreja, como eu disse, eu sou apenas o administrador desta área. Amém? Futuramente, quando a igreja estiver maior, quem vai administrar essa área são outros. Preste atenção. Faça porque você precisa fazer e teve a revelação do que será feito. Porque hoje, às vezes, tem pessoas que acham que, sabe, que tira uma onda. Leva 50 reais no bolso e fala, não, eu vou fazer tal coisa, tudo errado. A hora que o guarda vier, eu tenho 50 reais para pagar o guarda. Ele já tem um princípio errado. Ele acha que se ele não arrumar o carro, que se ele andar sem carta, sabe? Às vezes dirige 200 anos e não tem carta. E aí ele fala para os outros, estourei. Sabe? Eu dirijo há tantos anos, ninguém nunca me parou.
Ninguém nunca fez nada, ele está com o princípio errado, ensina outros a ter o princípio errado, e um dia quando ele colher, ele vai colher numa medida sacudida, transbordante e recalcada. E aí ele vai dizer para Deus, por que o Senhor deixou? O Senhor vai dizer, porque eu te avisei, mas você não quis. Não perca a fonte daquilo que Deus está te dando. Porque Ele quer fazer muito mais, só que você vai sofrer perda. Aqueles 3 homens... Sabe, o empresário deixou ele sendo abençoado todo mês com valor X. O que ele precisava era do mínimo. Se ele não foi fiel no mínimo, a Bíblia diz, se você é fiel no mínimo, no muito ele te colocará. Mateus 25, 29 diz, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Sabe, irmãos, o Senhor não mudou. Ele é o mesmo e está trabalhando para edificar a tua igreja. Preste atenção. Deus ama o homem, sim ou não? De modo geral, independente se ele é salvo ou não. Deus ama, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Deus ama este mundo? Eu acredito que ele tem o seu amor a este mundo porque ele criou. Mas sabe o que Deus mais ama em todo o universo? Não é as estrelas, os cometas que passam de lá para cá, os anjos que o servem. Quem Ele ama é a sua noiva. E a igreja, Ele ama tanto que Ele morreu por ela. Então nós devemos ter a revelação de quem é a igreja, qual a importância da igreja. Volto a dizer, igreja não é prédio, igreja é eu e você. Esse ajuntado de pessoas aqui no Brasil e no mundo. É isso que Deus ama. Então, amado, nós temos a obrigação de fazer e fazer por amor. Eu acho difícil uma mãe que vai cozinhar para um filho que ama e diz, meu Deus, todo dia eu tenho que comprar comida para esse menino. Hoje ele tem 7 anos, não vejo a hora dele trabalhar. Às vezes a necessidade faz ela dizer isso. Mas ela não diz isso por necessidade de falta de amor. Talvez a necessidade é financeira. Mas quando ela faz por amor. Um dia eu conversei com um jovem, né? E ele disse assim, pastor, quando éramos crianças, a gente não tinha nada em casa, minha mãe fazia uma sopa de arroz. Eu falei, como pode uma sopa de arroz? Ele falou, botava lá um coloral para ficar colorido, vermelho, arroz, sal e água. Sabe o que é isso? Graças a Deus a gente nunca passou isso. Mas essa pessoa que passou sabe reconhecer. Sabe? Quando passa por alguma dificuldade, não fica murmurando. Diz, não, eu já passei coisas piores. E sabe reconhecer. E Deus nos conhece. Não é feio passar por dificuldade. É feio você estar bem hoje, conhecendo a graça, e passar algumas dificuldades que não deveria passar. Porque não é lógico, não cabe a isso. Amém? Saiba o propósito da prosperidade. A Bíblia diz, amado, que a proposta da lei, a promessa da lei, era que a prosperidade só viria sobre os que obedecessem. E nós sabemos que Jesus cumpriu toda a lei. E ele então desfrutou de todo o benefício. Também da bênção, da obediência e inclusive da prosperidade. Acompanhe no quadro. A antiga aliança prometia prosperidade para aqueles que caminhassem segundo a vontade de Deus. Deuteronômio 29, Juízes 1:7, 1 Reis 2, 1 Crônicas 22, Jó 36, Neemias 1:11 e Salmo 1, do 1 ao 3. Você acha que Jesus cumpriu os requisitos de andar segundo a vontade de Deus? É claro que sim. Ele foi completamente obediente e cumpriu toda a lei. Nele nunca houve pecado. Você acha que alguém assim viveria na pobreza sem a provisão de Deus? Evidentemente não. Por isso Jesus não era pobre. Ele andou em prosperidade conforme a aliança de Deus com Abraão. Eu quero te dizer, amado, que Jesus de fato não era pobre. Eu não estou insinuando que ele vivia de uma forma extravagante e luxuosa. Entretanto, Jesus não passou necessidade. Eu acho estranho o crente passar necessidade. É a mesma coisa a mãe fazer comida para um e o outro, quando for comer, ela guardar dentro do guarda-roupa. Se ela ama os dois da mesma forma. Porque nós precisamos ter o básico. Você pode passar alguma dificuldade, mas você não pode passar necessidade.
Porque qual pai que se alegra? Jesus fala sobre isso. Qual é a mãe que o filho pede um pão e ela dá uma serpente? Quem diria o vosso pai que está no céu? Isso só acontece quando nós fechamos as portas através da semeadura. Porque a semeadura vai nos trazer, e você vai ficar gravado com esse versículo na cabeça, a medida sacudida, transbordante e recalcada. Em tudo que você fizer, não só nas finanças. Uma pessoa que trata alguém mal, a colheita dele vai ser alguém que trata ele mal. Sabe? Sua prosperidade, a prosperidade de Jesus não era medida pelo acúmulo de grandes riquezas, como nós temos visto no mundo. Acompanhe comigo. Ele não morava num palácio com paredes de ouro. Seu estilo de vida não era pomposo nem extravagante. Ele não era movido pelo desejo de posse e ganância. O propósito dele era cumprir a vontade do Pai. João 6,38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O principal interesse de Deus, amado, é salvar os perdidos. Sabe? E por isso que ele tem a sua igreja. Por isso que ele enviou Jesus. Preste atenção. Numa nação que não tem um investimento certo na saúde, é uma nação que perece e que o povo morre cedo. Amém? No mundo espiritual, a igreja é o hospital de Deus. Só que a igreja é um hospital assim: hoje você é paciente, amanhã você é atendente. Você não precisa ter conhecimento nenhum. Você não precisa ser teólogo para ser um atendente, um enfermeiro, até mesmo um médico. Por quê? Porque quando você orar em nome dele, a sabedoria dele, a força dele, a cura dele, vai trazer a manifestação da graça. Sabe, isso significa que os nossos motivos para prosperar devem ser o mesmo dele. Acompanhe no quadro. O propósito da prosperidade é a expansão do reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o reino de Deus expande, sabe quem é próspero? Deus? Não, ele já tem tudo. É você. Porque você faz parte do reino. Pastor, nós éramos 5 na célula. Hoje somos em 10. Comece a analisar a sua vida alguns anos atrás e a sua vida agora. Você vai perceber que a prosperidade está chegando. Porque você está expandindo o reino. Mas eu não estou fazendo nada, eu não estou estudando, eu não estou me formando, eu não estou trabalhando. Mas você está trabalhando para aquele que sabe pagar e não vai ficar devendo nada para ninguém. Sabe, irmãos? Deus não é engrandecido quando passamos por dificuldade. Mas ele tampouco é engrandecido quando dedicamos toda a nossa atenção a tempo ao dinheiro e a bens materiais e ignoramos a realização do seu propósito na terra. O povo de Deus deve prosperar para cumprir a grande comissão. Podemos esperar prosperar se buscamos tal bênção como meio de auxiliar a cumprir o propósito de Deus. Repita comigo: Deus vai me dar aquilo que eu possa devolver a Ele. Amém? Ele fez isso com Abraão. Na sua velhice ele diz: vou te dar um filho. Lá na frente ele diz: sacrifica o teu filho para mim. Difícil, né? Deixa eu te dizer uma coisa. À medida que você quer ganhar, se Deus te pedir isso que você quer ganhar, você tem condição de dar? Ah, não, pastor, então não espere receber. Eu quero um navio. Uma coisa grande, né? Pergunta para você mesmo: se um dia Deus me pedisse esse navio de oferta, eu teria condição de dar? Ah, não. Então não espere receber. Mas tudo que eu pedir, Deus vai pedir de volta? Não. Mas aonde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro precisa ser o Senhor. Salomão, quando pediu para o Senhor sabedoria, ele foi sábio até não pedir. Ele falou: não vou te dar apenas sabedoria. Todos me pediriam dinheiro, fama. Eu vou te dar sabedoria, fama, dinheiro, poder, autoridade. Você vai ser o mais conhecido, você vai ser o mais belo entre os homens. Você vai ter tudo o que você quer. Sabe por quê? Porque aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Sabe, irmãos? É muito natural você ver pais, né? Mães em especial, ter os seus filhos como tesouro. Pode ter tudo. Essa é uma boa condição? Óbvio.
É o seu tesouro. É aquilo que Deus te deu. Tem um louvor que nós cantamos aqui, Me Dá Poder de Filho, que fala assim: você pode levar tudo que eu tenho, mas deixe-me apenas o meu coração, que um dia o Senhor colocou as mãos e me tocou. Isso é uma verdade. Você pode ter tudo, se você morrer amanhã você não tem nada. Seu coração precisa estar no Senhor, precisa estar na obra. Sabe, irmão, você pode fazer qualquer coisa, aquilo que você faz para a noiva de Cristo, isso vai ser para a eternidade. Aquilo que você fizer em qualquer outra coisa, pode ser o que for, não vai para a eternidade. O espírito de pobreza, de orgulho e de gratidão. Nós sabemos que os extremos que mencionamos anteriormente pode ser percebido em 3 espíritos que atuam nas pessoas. Repita comigo: espírito de pobreza, espírito de orgulho e espírito de gratidão. Sabe, amado? São 3 espíritos que regem a vida de todo ser humano, e nós vamos falar dele aqui já nessa fase final da mensagem. Sabe? Deus usa coisas para testar o nosso coração, para mostrar para nós o que vai dentro dele. A verdade é que Deus usa as nossas coisas, sabe? E as coisas dos outros também. Em outras palavras, a maneira como reagimos quando os outros são abençoados, fala também a respeito do nosso coração. Tem gente que não suporta ver outra pessoa sendo abençoada. Ele até torce, é irmão, é parente, às vezes é marido, é esposa. Sabe? Tem marido que não suporta a esposa ganhar mais do que ele, porque ele acha uma ofensa. Eu acharia uma bênção. Por que eu vou brigar? Não, mas eu sou o homem da casa, agora porque você ganha mais, vai querer mandar. A não ser se ela não entendeu o propósito do casamento. Porque independente se trabalha ou não, se ganha mais ou não, sabe? A vida é estar junto. Não é difícil chorar com os que choram, mas alegrar-se com a vitória dos outros. Isso é um verdadeiro teste. Saiba que Deus te faz esse teste esporadicamente, mas faz. Sim ou não? Deus sempre olha, amado, sabe o que? O nosso coração. Acompanhe comigo no quadro. Um coração correto é fundamental para sermos abençoados por Deus. Porque o Senhor não se importa de termos coisas, mas Ele se importa quando as coisas nos têm. Compreende isso? Como podemos saber onde está o nosso coração? Em primeiro lugar, se pergunte: eu espero que Deus me supra, ou estou esperando que os homens supram a minha necessidade? Eu fico ressentido e irado porque as pessoas não me ajudam como eu gostaria. Eu culpo os outros pelas minhas circunstâncias. Sabe, pessoas que ficam culpando os outros, mas também o fulano não fez para mim. Eu ajudei, eu pedi, eu falei, mas era meu irmão, era minha tia, era minha família, era não sei quem, mas eu não sei por que não fez. Para de colocar sua expectativa em homens. Porque ele até tentou te ajudar, mas Deus entrou na frente e falou: você não vai fazer isso. Porque se Deus estiver tratando contigo, amado, ai daquele que está no meio. Porque a sua expectativa tem que estar nele, e não em homens. Não, pastor, mas eu falei com, sabe, o dono da Volkswagen. Ele prometeu que o meu filho, quando completasse 16 anos, ele colocaria lá no jovem aprendiz e ele vai ser um futuro diretor. Não, eu confio no homem. Engraçado, se Deus falasse isso para você, você colocaria dúvida. Ou quando confiasse, você deixaria o diabo falar na tua orelha que você não merece, porque você não é tão bom crente assim. Mas quando um homem fala, nossa expectativa está em homem. Todas essas questões indicam que estamos olhando para homens, em vez de olhar para Deus como a fonte da nossa provisão. Sabe, irmãos, quando pensamos que os homens são a fonte, finalmente seremos desapontados. Isso nos tornará ressentimentos e amargura. Por isso, então, que eu menciono aqui 3 espíritos. O espírito de pobreza, de orgulho e de gratidão. Quando olhamos para homens e desenvolvemos esse tipo de atitudes, de 2 atitudes: espírito de orgulho ou espírito de pobreza. Mas quando olhamos para Deus, reconhecemos que tudo que temos procede dele.
principalmente espírito de gratidão. Acompanhe no quadro. Vamos ver alguns exemplos. Quando você pensa a respeito de sua condição de vida, o espírito de orgulho diz: eu fiz por merecer, trabalhei muito. O espírito de pobreza diz: eu deveria me sentir culpado por ter tanto enquanto outros não têm nada. Isso aqui é muito natural, as pessoas dizem: olha, eu tenho tanto e às vezes eu fico mal porque as pessoas não têm nada. Você acha que isso é espírito de gratidão? Não, é de pobreza. Ele não sabe ter. Porque quando ele tem, ele acha que ele tem demais, ou ele não merece, ou alguém vai achar que ele só chegou ali porque fez barganha com alguém. Mas o espírito de gratidão diz: obrigado, Senhor. A gratidão reconhece que Deus é a fonte da nossa provisão. Já estou concluindo, acompanhe comigo no quadro. Quando alguém diz: que roupa linda, o espírito de orgulho responde: é alta costura, trouxe de Paris. O espírito de pobreza diz: não pense que é caro, comprei numa promoção, até muito barato. O espírito de gratidão diz: o Senhor me dá coisas boas. Se alguém o elogia dizendo: que casa maravilhosa essa sua, o espírito de orgulho diz: ainda é muito pequena para mim, vou fazer uma outra ainda maior. O espírito de pobreza responde: custou barato, estava abandonado, aí eu reformei. O espírito de gratidão diz: somos gratos ao Senhor todos os dias. Quando alguém fala a respeito do seu carro, que diz: que carro bacana, o espírito do orgulho diz: tenho mais 3 lá em casa. O espírito de pobreza reclama: esse carro é da empresa. Mas o espírito de gratidão diz: é pela graça do Senhor. O espírito de orgulho quer que as pessoas pensem que elas pagaram mais. O espírito de pobreza quer que pense que pagaram menos. Mas o espírito de gratidão não se importa com o que as pessoas pensam. Se alguém lhe perguntar algo, apenas diga a verdade e seja grato a Deus. O espírito de orgulho diz: eu ganhei isso. O espírito de pobreza diz: eu não deveria ter isso. Mas o espírito de gratidão diz: eu recebi pela graça do Pai. Sabe, irmãos, tira esse espírito de pobreza. Alguém fala: nossa, mas que calça linda. Fala: não, é velha. Imagina, comprei no Brás, na Baciada. Ninguém precisa saber onde você comprou. A beleza dela não justifica o valor, ou não vai implicar se o valor é mais ou é menos. Sabe? Isso é espírito de pobreza. A pessoa sempre diz: não, eu ganhei, foi dado, isso aqui não é meu, sabe? Eu nem mereço isso aqui. Às vezes isso dá a impressão de gratidão e não é. Seja grato, amado. Sabe? Saiba receber um abraço, saiba receber um elogio, porque se Deus está promovendo na tua vida, seja grato, não seja ingrato. Amém? Nós precisamos entender que a chave para um coração próspero é confiar no Senhor. É saber que tudo aquilo que você semear, você vai colher uma medida sacudida, transbordante e recalcada. Se coloque de pé, vamos orar.